A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Hoje não teve o café, né? Acho que tem gente que não tomou café antes de vir. Muito bem. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, né? Compartilhar com os irmãos o texto que está em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. A minha versão aqui é a King James Fiel. Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. A palavra do Senhor nos diz: primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem, para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco, pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa nos dar a compreensão, o entendimento da Tua palavra. Que Ele possa falar aos nossos corações nessa manhã, nos ensinar a Tua vontade e que nós possamos ser obedientes à Tua vontade. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Servir a Deus em espírito. O texto que nós lemos, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: ao Deus a quem eu sirvo em meu espírito. E ele vai falar aqui nesses versículos que nós lemos, é a apresentação, né, o início da carta aos Romanos, e ele está se apresentando àqueles irmãos, colocando algumas questões sobre o seu serviço, mas o serviço que ele gostaria também de realizar para aqueles irmãos e também com aqueles irmãos. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né, a igreja em Roma, ela é talvez a carta considerada a carta mais teológica do Novo Testamento, que traz muitos ensinamentos. É uma carta muito rica, né, em ensinamentos, em doutrinas, enfim. Mas também, segundo os teólogos, né, os estudiosos bíblicos, dizem que Paulo escreve essa carta, né, porque, como ele diz aqui no trecho que nós lemos, ele desejava já há muito tempo estar ali com os irmãos da igreja em Roma, mas ele queria também, com aqueles irmãos, ter uma parceria missionária para chegar até a Espanha, né, contar com a ajuda daqueles irmãos e outras igrejas ali da região para realizar mais uma viagem missionária, onde ele tentaria alcançar também alguns lugares, regiões ali da Espanha. Pois bem, e aqui Paulo fala sobre servir em espírito, no versículo 9, que nós vimos. E aí, o que seria, com base nesses versículos, que a gente poderia aprender sobre servir em espírito? Lembre de João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana e ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. É adorar com sinceridade, é adorar, como a gente diz, de coração, mas é muito mais do que isso.
E servir a Deus é uma forma de adoração. Na verdade, por meio do nosso serviço, tudo que nós fazemos, nós adoramos a Deus. O próprio Paulo é quem escreve também e diz: portanto, vocês, se comerem alguma coisa, se beberem alguma coisa, qualquer coisa que vocês fizerem, façam tudo para a glória do Senhor. Então, servir em espírito, nós podemos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, quando a gente vai ao versículo 8, a gente vê ele falando aí de gratidão. Se a gente voltar aí para o versículo 8, ele começa já falando aí de gratidão, né? Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós. É o que ele diz: porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a gratidão pela vida daqueles irmãos. E aí, servir em espírito, nós aprendemos, em primeiro lugar, que é termos um espírito de gratidão. Gratidão, não só pelo que Deus faz por nós, mas gratidão, aqui ele está falando pelos irmãos, pela igreja. Temos que ser agradecidos pelos nossos irmãos em Cristo. Ah, mas o irmão disse uma coisa que me chateou. Mas agradeça a Deus pela vida dele. Ele pode ter lhe chateado, você pode ter chateado o irmão. Isso acontece, somos família, somos corpo. Nós temos que amar, e amor não é só nos momentos bons, amor é em todos os momentos. É amar quando nós perdoamos, quando nós compreendemos, quando a gente às vezes até releva algumas coisas. Isso é amor. Então, ele fala aqui, ele está agradecendo pelos irmãos. Se você pega a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que era a igreja mais problemática das que Paulo escreveu, pelo menos. Tinha muitos problemas. Mas ali você vê Paulo agradecendo por aqueles irmãos. Você vê Paulo claramente dizendo que amava aqueles irmãos. E o motivo de escrever, às vezes, palavras duras, era por amor. Porque quem ama também corrige, quem ama exorta, quem ama adverte. Visando sempre o amor, o cuidado pelo irmão. Lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus fala, que é o texto que a gente diz que é a nossa base para a disciplina na igreja, né? Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, ele vai dizer: vai até ele, e se teu irmão se arrepender, ganhaste a teu irmão, a questão está resolvida. A Bíblia vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Se ele não te ouvir, ele diz: vai lá, leva 2 ou 3 testemunhas, na verdade 1 ou 2 testemunhas, né? Porque com você é 3, ele diz para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele te ouvir, se arrepender, ele já diz: ganhaste a teu irmão. Então você vai ver que o propósito até da própria disciplina não é como a gente às vezes pensa que é de punir, mas é de restaurar, é de cuidar, é de ajudar o irmão na sua dificuldade. Se ele tiver caído, a Bíblia diz: acolham os que são fracos na fé. Então, espírito de gratidão pelos irmãos, pela igreja, era o que Paulo estava fazendo aqui, nos ensinando. No versículo 9 que nós vimos, ele vai dizer, na primeira parte do versículo 9, ele vai dizer essa questão aí de Deus a quem sirvo de todo o coração. Veja, a tradução aqui já diz de todo o coração. Servir em espírito é servir de todo o coração. É servir com sinceridade, mas é servir também com fervor, com intensidade. Como nós temos servido a Deus, às vezes parece que é um peso, né? Uma obrigação, é uma coisa que é um esforço tão grande para a gente servir a Deus. Eu digo esforço no sentido de que é uma força enorme para a pessoa, às vezes, apenas ir assistir um culto, que a gente acha que já está servindo a Deus e está bom, mas é muito mais do que isso. Mas ele fala: eu sirvo a Deus em espírito. O Salmo, acho que é o Salmo 100, que ele diz: servir ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Servir a Deus deve ser motivo de alegria. Quantas vezes a gente vai trabalhar e chega com alegria, bom dia, saudando as pessoas com aquela alegria. Isso quando você gosta do seu trabalho. Mas às vezes até um trabalho que a gente não gosta muito, mas a gente vai com alegria. Porque às vezes a gente pensa que tem as faturas para pagar no final do mês, né? Ou no começo do mês. Então eu vou fazer alegre porque tem um salário. Principalmente no dia que recebe, né? Aquela alegria, aquela coisa, né? No dia que sai o pagamento, todo mundo trabalha com alegria, com disposição. Mas veja, servir a Deus é um privilégio. Por isso que Paulo diz: olha, em meu espírito, com todo o meu coração, com toda a minha intensidade, com todo o meu fervor, eu sirvo a Deus.
E essa deve ser a nossa atitude também, servir a Deus com intensidade, com fervor, sem a gente estar medindo, como a gente diz, sem medir distância, mas servir a Deus realmente com alegria. O grande problema muitas vezes é que, como cristãos, como membros de igreja, a gente se acomoda, porque às vezes a gente pensa, não, tem uma turma lá que foi eleita pela igreja, tem uma liderança, tem um líder de ministério A, de ministério B, e eles que façam. Talvez eu ajude, talvez se eu tiver tempo sobrando, algum tempo disponível eu ajudo. Não, todos são chamados a servir a Deus. Aqueles que lideram, aqueles que são eleitos, pela igreja, escolhidos ali, é apenas para coordenar, para conduzir, mas todos nós temos a responsabilidade e o privilégio de servir a Deus. Muitas vezes a gente é membro da igreja e a gente até cobra que o serviço seja bem feito. Nós temos que ter uma recepção, porque eu fui ali em outra igreja e a recepção é linda, é muito bonita, é verdade. Mas cadê as pessoas para servir no ministério de recepção, para serem treinadas, equipadas, capacitadas a fazer? Porque se você for olhar, na outra igreja lá onde você viu um trabalho lindo, tem pessoas que fazem. Tem pessoas que o culto começa às 7 horas, 6h20, 6h30, eles já estão lá postos, prontos para receber quem chegar. Trabalho feito com excelência, com dedicação. Isso é em todos os ministérios. Se nós não tivermos essa disponibilidade, essa disposição de servir com essa sinceridade, com esse fervor, com essa intensidade, as coisas não serão feitas com excelência. Isso não é algo que é imposto. Isso não é algo que a gente tem que obrigar as pessoas a fazerem. Não, isso é feito com amor. Porque tudo que nós fazemos para Deus, tudo, precisa ser feito com amor. Lembra de Caim e Abel? Qual foi o problema? Às vezes a gente pensa, porque Caim teve a oferta rejeitada porque talvez ele deu pouco. Talvez ele não deu o dízimo, ele não deu 10%, ele deu 5%, 8%, 9%. Não é nada disso. O que foi rejeitado, e Deus diz claramente quando ele fala com Caim, ele diz, não é certo que se você procederes bem, você será aceito? Foi a vida de Caim que foi rejeitada. Foi a motivação com que ele apresentou a oferta que foi rejeitada. Foi a forma, foi o que estava no coração dele. Foi por não oferecer uma oferta com essa intensidade de coração, com sinceridade, que ele foi rejeitado. Não foi a oferta de Caim que foi rejeitada, foi a sua vida que foi rejeitada. Lembre do texto lá do Evangelho de Marcos, da viúva pobre, O texto diz que Jesus estava ali observando as pessoas depositarem as ofertas, e aí diz que muitos ricos depositavam grandes quantias, mas era o que lhes sobrava. E a viúva vai lá e coloca 2 moedas de baixíssimo valor. Talvez hoje, se fosse atualizar, desse aí R$1 ou R$2, fosse na nossa moeda. Mas Jesus chama os discípulos e ensina a eles, diz, olha, essa viúva aqui, ela depositou a maior oferta, porque ela deu de coração. Ela depositou aquela oferta com intensidade, com fervor em seu coração. E olhe, ela não foi obrigada. Ninguém pediu que ela fosse. Porque ofertar, cultuar a Deus, servir a Deus, tudo que fazemos para Deus deve ser voluntariamente. É o que diz o texto, 2 Coríntios 9:7, que a gente leu aqui no ofertório. Cada um contribua, cada um ofereça a sua oferta, isso vale para tudo, ofereça a sua vida, o seu serviço a Deus, segundo propôs no seu coração. Não por constrangimento, não por obrigação, não é por imposição, não é porque o pastor está obrigando, impondo ali, não. Ele diz, segundo propôs no seu coração, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem serve com alegria. Deus ama quem faz as coisas para Ele com alegria. Por isso servir em espírito é servir com sinceridade, fervor, intensidade. O versículo 9 vai dizer também que servir em espírito, veja a segunda parte do versículo, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Tem mais uma parte aí, não? Em minhas orações, já no versículo 10, e rogo que agora pela vontade de Deus, então,
ele vai falar aí sobre a oração, servir em espírito de oração e intercessão. Paulo estava dizendo: eu sempre lembro de vocês em minhas orações. A oração é indispensável. Como é que a gente vai servir a um Deus com quem a gente não conversa, com quem a gente não compartilha a nossa vida, com quem nós não temos momentos de devocional, momentos de estar falando com Ele? E aí, veja que junto aqui a gente aprende também a questão da intercessão, orar pelos irmãos. Lembra que eu falei no começo, né? Às vezes tem aquele irmão que fez algo, falou algo que nos entristeceu, que nos chateou. Ore pelo irmão, ore perdoando o seu irmão, ore antes de você pensar em às vezes dizer algumas coisas desagradáveis, ou antes de você, como é que a gente diz, fazer o bico, né? Fazer aquele bico, fechar a nossa tromba, fazer aquela tromba, antes disso, ore pelo irmão, interceda pela vida dele. Espírito de oração, espírito de intercessão. O versículo 10 vai falar também sobre termos um espírito de submissão à vontade de Deus. No versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: rogando que de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Paulo estava dizendo que ele orava para que de alguma forma ele pudesse ir até eles, ter uma viagem próspera, né? Uma viagem tranquila, e ele diz: mas ir na vontade de Deus. Não era segundo a vontade dele, era segundo a vontade de Deus. É entendermos que tudo que nós vamos fazer precisa ser feito segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa vontade. Tem coisas que nós às vezes queremos fazer mesmo para Deus, que é segundo a nossa vontade, porque é o meu projeto, porque eu penso que é dessa maneira. Nós temos que orar. Veja que Paulo, antes de falar qualquer coisa, ele está dizendo que orava pelos irmãos, que intercedia. E ele diz: olha, eu quero muito. Tem um outro versículo aqui que ele diz: faz muito tempo que eu quero ir, mas eu tenho sido impedido. Por quê? Porque Paulo era submisso à vontade de Deus, ao que o Espírito Santo mostrava. Por isso que às vezes a gente é como se estivesse dando murro em ponta de faca, como a gente diz, porque às vezes a gente tem um monte de coisas, um monte de projeto. Calma, observe o que é a vontade de Deus. Lembre lá do Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Observe o que Deus está fazendo, junte-se a Ele, porque às vezes a gente está tão preocupado em fazer tantas coisas, e tem tanta gente para a gente sentar do lado, ouvir pessoas, aconselhar pessoas, acompanhar pessoas. Paulo tinha em mente, um dos motivos, como eu falei no início, era que esses irmãos o ajudassem a realizar mais uma viagem missionária. Mas antes de qualquer coisa, ele diz: olha, mas eu quero ter uma viagem próspera, abençoada. Eu tenho planos, mas eu tenho sido impedido, porque não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade de Deus. E a gente vai ver nesse texto aqui que ele vai falar: mas eu quero estar com os irmãos, eu quero edificar os irmãos, eu quero ser confortado por vocês também. Aí fica muito claro que a prioridade não era simplesmente a viagem missionária, que já era um motivo sublime, né? Um motivo realmente, mas em primeiro lugar, ele queria estar com aqueles irmãos, ele queria edificar aqueles irmãos. O versículo 12 vai nos dizer também, aliás, o versículo 11, né? É o que ele vai falar sobre. Ele diz assim: porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam fortalecidos. Veja o desejo dele: eu quero ver vocês, eu quero fortalecer, eu quero compartilhar algum dom espiritual. É um espírito de comunhão, de servir para fortalecer e edificar os outros, edificar os irmãos. Às vezes nós fazemos tantas coisas e tantas atividades, tantos eventos, a gente se preocupa porque tem a conferência tal, tem aquilo. Mas irmãos, tem gente precisando que a gente sente com ele para tomar um café. Tem gente precisando ser ouvido. Tem gente precisando, a gente tem que olhar, cadê os nossos irmãos? Sentir a falta e a gente tem que ir lá, cuidar dos nossos irmãos. Isso é muito mais importante. Muito mais importante. Por isso que a gente tem insistido, e vamos insistir cada vez mais, nos pequenos grupos, nos nossos PGMs. Quem ainda não se envolveu,
trate de se envolver, porque nós vamos continuar falando. Porque é muito importante o pequeno grupo. Quantos testemunhos que a gente já escutou dos PGMs, de pessoas da igreja, e a gente diz, agora que nós estamos conhecendo as pessoas, há anos, membros da mesma igreja, da mesma família espiritual, e agora que a gente começa a conhecer muitos irmãos, pessoas que estão chegando, pessoas que estavam longe de igreja, do evangelho há muitos anos, e dizem, aqui eu encontrei um espaço onde eu posso ser ouvido, onde eu posso falar, onde eu posso tirar minhas dúvidas, onde eu me sinto acolhido. Então, é muito importante, isso deve ser prioridade em nossas vidas. O versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, continuando, ele diz, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco, pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Olha a humildade do apóstolo Paulo, isso é espírito de humildade. Ele fala que quer edificar os irmãos com algum dom espiritual, que quer fortalecer eles, mas ele já faz uma observação, isso é, para que eu também seja confortado, para que eu também seja edificado, para que essa fé mútua, porque ele mesmo é quem escreve em outra passagem, quando ele diz que é de fé em fé o evangelho. Nós nos fortalecemos quando estamos juntos, próximos uns dos outros, e servir a Deus em espírito é servir juntos, porque senão não faria sentido a igreja, não faria sentido Deus criar algo, Cristo estabelecer algo para que estivéssemos juntos e a gente querer fazer isso individualmente. Não. Vida espiritual, vida com Deus é vida em comunidade, é vida em comunhão. Sempre foi assim, sempre foi o desejo de Deus. É que a gente aprende umas coisas, a gente inventa umas coisas ao longo do tempo, a gente complica as coisas, porque tudo que Deus fez é muito simples. A palavra de Deus é simples. É porque a gente sai inventando coisas, e aí nós é que complicamos aquilo que é tão simples, que Deus quer para nós. O versículo 13, continuando aí, ele vai dizer o seguinte, ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Espírito conquistador. Agora ele começa a falar de, eu quero mais frutos entre os gentios. Depois que ele fala de tudo isso que era importante com os irmãos, ele disse, agora eu quero alcançar mais pessoas. O objetivo é estar com os irmãos, mas junto com eles, alcançar mais pessoas. Cumprir a missão. Interessante que Paulo ele não diz, olha, porque eu quero estar com os irmãos, porque a gente precisa fazer. Eu sei que o contexto da igreja ela era diferente, mas às vezes o que é que vem na nossa cabeça? A gente vê, imagine se o apóstolo Paulo fosse nos nossos dias, né? Um apóstolo, um líder, né, da nossa convenção, alguma coisa. A primeira coisa que vem à nossa cabeça, eita, o presidente da Convenção Batista do Brasil, de Pernambuco, sei lá, vem, a gente pensa, vamos organizar um evento para receber, né? A primeira coisa, vamos fazer uma conferência, um congresso, tem que fazer uma coisa grande aqui. Mas o apóstolo Paulo dizia, eu quero estar com vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, meus irmãos, eu quero conversar com vocês, eu quero ter tempo com vocês, eu quero confortar vocês, edificar vocês e ser edificado e confortado por vocês também. E aqui ele diz, agora eu quero alcançar outros aí, no meio de vocês, outros gentios. É o que ele fala aqui, nesse versículo 13. Aí ele continua no versículo 14, ele diz, eu sou devedor, tanto aos gregos, como aos bárbaros, tanto aos sábios, como aos ignorantes. Veja a visão do apóstolo Paulo, veja como ele estava querendo alcançar outras pessoas. E ele diz, eu sou devedor a essas pessoas. Devedor de quê? Eu preciso falar de Cristo, do amor de Cristo para essas pessoas. Ele não estava contente, a igreja em Roma era uma igreja que estava crescendo, mas ele diz, eu quero contar com vocês para podermos alcançar mais pessoas, cumprir a missão. Ele se sentia responsável. É Paulo quem escreve, eu não lembro agora a referência, mas quando ele diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, pois sobre mim pesa essa responsabilidade. Mas isso não pesa só sobre os ombros do apóstolo Paulo no passado.
Isso pesa sobre mim e sobre você também. A responsabilidade de anunciar o Evangelho, de compartilhar a mensagem de Cristo. Todos nós temos responsabilidades. Por isso que a gente diz, a gente inventa umas coisas, aí a gente pensa, eu vou terceirizar a responsabilidade. Os pastores, os missionários, os líderes, diáconos, líderes de ministério, que resolvem sair porque eu já contribuo, inclusive eu patrocino, eu oferto, eu entrego o meu dízimo, eu oro também, alguns dizem, mas a responsabilidade é de todos nós. Compartilhar o Evangelho. Por isso que ele diz, eu sou devedor, eu devo a esse povo, eu tenho a responsabilidade de compartilhar o Evangelho, compartilhar o amor de Cristo com essas pessoas. Isso é um espírito de responsabilidade que nós devemos ter. E por fim, o versículo 15, ele vai dizer o seguinte: então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Espírito voluntário, o apóstolo Paulo dizendo, eu estou pronto, de minha parte, depois dele dizer tudo isso, ele disse, eu estou pronto para pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Servir a Deus em espírito, sem dúvida alguma, nos levará a pregar o Evangelho, a compartilhar do amor de Cristo às outras pessoas. Se a nossa vida espiritual, nossos momentos de vida devocional com Deus, os momentos que a gente está na igreja, assistindo os cultos, ouvindo as pregações, os estudos bíblicos, as reuniões que nós participamos, se tudo isso não nos levar a entendermos e a viver de maneira prática a responsabilidade de compartilhar o Evangelho com as outras pessoas, então nós estamos totalmente fora da vontade de Deus. Está totalmente errado. Como a gente diz, não é para eu vir me alimentar e estar cada vez mais me enchendo, e é bom, que maravilha, que edificante, que palavra, que louvor tal. Se isso não me impulsionar a compartilhar o amor de Cristo com as outras pessoas, então não está servindo de nada. Nós estamos precisando mudar a nossa rota, temos que nos arrepender. Arrependimento quer dizer dar uma volta para Deus, é mudar a rota. Precisamos nos arrepender e voltar ao caminho, voltar ao propósito de Deus. Por isso que Paulo ele vai concluir essa parte aí dizendo, de minha parte eu estou pronto para anunciar o Evangelho. A prioridade em nossas vidas deve ser compartilhar o amor de Cristo, compartilhar a sua mensagem com as outras pessoas. Como Silberto falou aqui, num momento de confraternização, não é que você precisa sair no meio da rua pregando, anunciando. Alguns têm o dom de evangelista, de pregador e tal, mas é compartilhar com a sua vida, com o seu testemunho de vida. É muitas vezes estar com alguém que está sofrendo, fazer uma visita, vá lá, escute a pessoa, fale com ele, ore com a pessoa. É convide para o seu pequeno grupo, vá para o PGM, porque tem gente que nem vai. Como é que você vai convidar alguém? Pelo menos convide, comece a orar por alguém. Olha, eu vou orar aqui por 1, 2 pessoas, eu vou começar orando aqui 1 semana, 2, e aí coloque essa vida diante de Deus, para que Deus, Paulo dizia, irmãos, orem por mim, para que Deus abra porta, me dê as oportunidades de anunciar a palavra. O homem foi preso, passou anos preso, e aí ele diz o quê? Toda a guarda pretoriana, era a guarda lá do imperador romano, ele diz, toda a guarda, a casa do imperador, eles foram evangelizados, eles ouviram o evangelho. Talvez essa fosse a única forma de evangelizar aqueles soldados, toda aquela guarda, os oficiais. O apóstolo Paulo foi preso, mas ele não se lamenta, ele diz, as minhas cadeias, as minhas algemas, elas resultaram em glória, elas resultaram em que todos os oficiais, toda a guarda ouviu o evangelho e muitos se converteram. Tem uma carta, não sei se é essa de Romanos mesmo, que ele faz uma saudação e ele diz, os da casa de César, saúda os da casa de César. Na casa do imperador tinham pessoas se convertendo. Por quê? Porque Deus usou até a prisão do apóstolo Paulo para que o evangelho fosse anunciado. Então nós podemos, participe, se envolva nos pequenos grupos, participe, convide pessoas para estarem ouvindo a palavra, leve alguém com você. A prioridade deve ser compartilhar o evangelho. E todos nós temos essa responsabilidade. Isso é servir a Deus em espírito. Amém?
Vamos orar, pedir que vocês fiquem de pé para a gente